Deus. E nós queremos ver um vídeo muito interessante, né? Vamos lá. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Olá, eu sou Atílio, essa aqui é minha esposa. Kelly. E a gente queria compartilhar com vocês aquilo que Deus fez e está fazendo na nossa vida de uns anos para cá. A gente começou nossa história juntos em 93, a gente começou a namorar dentro de uma Kombi da igreja. E a gente ficou 7 anos namorando, depois ficamos 1 ano noivo. A gente casou em 2001, em março de 2001. Em 2007 nasceu nossa filha Isabela, que hoje está com 16 anos já. E foram 12 anos de casamento nesse momento. No final desse tempo a gente teve muitas dificuldades entre nós, muito desinteresse, muitas barreiras emocionais, muitas coisas mal resolvidas, que culminaram em a gente se separar em 2013. Foi um tempo muito difícil, foi um tempo de muita mágoa, de muita tristeza, de muitas dificuldades, desilusões, né, entre nós, sonhos que a gente tinha que foram tirados. E a gente ficou em absoluto silêncio entre nós. A gente não conversava, a gente passou 9 anos em absoluto silêncio um com o outro. E nesse tempo a gente tentou recomeçar nossa vida, a gente tentou com outra pessoa tentar recomeçar nossa vida. E depois de um tempo, em 2021, Deus nos permitiu se reencontrar de novo e a gente pôde colocar todas as questões que tinham nos magoado, nos ferido, que tinham causado todo o problema, e a gente conseguiu em Deus encontrar o perdão, encontrar a reconciliação. Deus renovou o amor que a gente tinha um pelo outro, o amor lá do comecinho da história, e o que a gente tem vivido de lá para cá é aquilo que Deus pode fazer pela gente. A gente, em 2022, ganhou um presente de Deus, que é o nosso pequeno Arthur, que para nós é uma confirmação do propósito de Deus para a nossa vida. A gente entende que a gente deveria ter tido o Arthur lá atrás, né? Mas Deus nos permitiu ter ele agora, e tudo que a gente está vivendo nesse momento é aquilo que Deus já tinha preparado para nós. E por nossas decisões, por nossas escolhas, a gente está vivendo isso somente agora, anos depois. Então o que eu queria deixar para você é assim, o que Deus pode fazer por você. Nós somos testemunhas daquilo que Deus pode fazer. A gente viveu um milagre da reconciliação, do recasamento, e a gente está muito feliz por isso. Mas o que Deus pode fazer por você? Que Deus te abençoe. Da reconciliação, do recasamento, e a gente está muito feliz por isso. Mas o que Deus pode fazer por você? Que Deus te abençoe. Coisa linda, né? Eu acompanhei a história desse casal. E eu me lembro que eu estava pregando em um encontro de casais com Cristo. E, de repente, eu sou um palestrante de uma palavra específica, né, sobre o perdão no casamento. Quem está ali? O Atílio, com uma outra esposa. E eu olhei para ele assim, me surpreendi, não sabia que ele tinha casado de novo. De repente, depois de algum tempo, ele me chama para um almoço, marca um horário comigo, e nós fomos almoçar. Naquela ocasião, ele começou a contar para mim um pouco do que estava acontecendo na sua vida e tal. E aí ele disse que acabou se separando também daquele segundo casamento. E como eu acompanhei ele, acompanhei a Kelly, acompanhei os momentos da vida deles, aí eu falei, olha, você não tem jeito, rapaz, o caminho é você voltar com a sua primeira esposa, porque esse é o casamento de Deus. Ele deu um sorrisinho e disse, mas já estamos conversando. Eu fiquei tão feliz, porque Deus faz de novo
o que só Ele pode fazer. Eu falava sábado passado, lá no Recife, no encontro de casais, depois do sim até o fim. Esse foi o tema que eu precisei desenvolver. E naquela ocasião, eu sempre digo que quando um casal está em crise conjugal, eu tento resgatar o primeiro momento, quando vocês se viram no olho do outro. Trazer à memória os primeiros momentos faz nascer de novo aquele amor que um dia uniu. E quando ele disse, começamos a namorar em uma Kombi, em uma atividade da igreja. Se o seu casamento está meio sem graça, lembre do primeiro momento em que você viu o outro, em que o outro se fez real para você. E é isso que mantém o nosso casamento vivo e aceso. Há uma máquina infernal querendo destruir os casamentos. Há uma locomotiva do inferno querendo acabar, porque quando se acaba um casamento, fere-se famílias inteiras. Um casamento que se acaba, fere a família dele, a família dela e a nova família. Casos como esse são casos que a gente precisa mostrar para dizer que Deus faz novo aquilo que é o seu propósito. Talvez o que Deus precisa fazer na sua vida passa pela reconstrução da paz, do entendimento, da harmonia no lar. A história de hoje é a história de um endemoniado. E essa última música que a gente cantou diz que o nome do Senhor Jesus é cura. O nome de Jesus tem poder. E eu queria que você acompanhasse a leitura de Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39, uma história que nós já falamos já aqui mais de uma vez. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia em um cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E implorava que Jesus não os mandasse para o abismo, que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina. E os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se ajuntou ao redor de Jesus, e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados.
Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, para o lar, para a família, dizendo: volte para a sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Essa é uma história verdadeira, uma história difícil, e quem já viu alguém possesso de demônios sabe como é assustador, humilhante, disforme. É uma cena terrível, constrangedora. Gadara era uma cidade da Transjordânia, ficava a 10 quilômetros ao sudeste do Mar da Galileia, lá na Palestina, onde hoje está havendo as guerras. Nos tempos de Jesus, esse homem fora de si, passava dias e noites nas cavernas, nos esconderijos, andava gritando pelas estradas, tinha uma força descomunal, uma força tão grande, capaz de arrebentar correntes de ferro. Era violento, era perigoso, andava nu, assustando todo mundo. Poderia ser um louco, mas o diagnóstico não é de loucura. O diagnóstico é espiritual. Ele era possesso, endemoniado. O rapaz estava de fato endemoniado. Satanás havia roubado tudo de precioso que aquele homem possuía. Satanás tinha roubado sua família, sua liberdade, sua saúde física, sua saúde mental. Satanás tinha roubado a dignidade desse homem. Tinha roubado a paz, a decência. Muitas vezes nós não consideramos que estamos vivendo uma batalha espiritual. Muitas vezes enfrentamos circunstâncias familiares, uma discussão conjugal, uma discussão entre pais e filhos, irmãos, entre amigos, colegas de trabalho, e não percebemos que há uma batalha espiritual e que o inimigo está ali usando vidas e pessoas. Muitas vezes os adolescentes não percebem que é Satanás que está ali seduzindo, é Satanás que está ali motivando. Eu já tive que orientar irmãs que brigavam, e uma delas veio conversar comigo no gabinete e disse: pastor, é complicado, ela cria confusão por tudo e parte para cima da gente. Eu disse: quando ela partir de novo, você diz assim: está repreendida em nome de Jesus. Mas ela não está possessa. Eu falei: mas está endemoniada, está sob influência de demônios. E aconteceu exatamente isso. Em um determinado momento, as duas, ela ficou braba, partiu para cima da outra, a outra lembrou da conversa e disse: em nome de Jesus, está repreendido. Ela parou assim, deu a volta, foi para o seu quarto. Tem muita gente que tem lutado contra Satanás, pensando que está lutando com pessoas. Muitas vezes Satanás usa pessoas que nós amamos, pessoas que nos amam. Já vi Satanás usar maridos, esposas. E a gente entra muitas vezes em uma discussão entendendo que é uma relação que está sendo discutida. Não se apercebe que uma artimanha de Satanás nos enredou. O que é que Deus pode fazer? Primeiro, o que Deus pode fazer por pessoas que pensamos não ter mais jeito. O que Satanás fez na vida daquele homem pode fazer na vida de muita gente. Existem pessoas andando por aí perdidas, que a gente pensa não ter mais jeito, não ter mais saída, não ter mais solução. Satanás domina as pessoas através da possessão. Versículo 2, versículo 9, deixa isso bem claro. O gadareno estava possuído por espíritos imundos,
E aqui há uma expressão: quem é você? Perguntou Jesus, e o demônio responde: legião. Pastor Hernandes, comentando esse texto, ele diz que legião é uma corporação de 6.000 soldados romanos. Eu gosto muito de filmes e de séries que mostram a época de domínio romano. E uma legião de soldados romanos, eles são impiedosos. 6.000 soldados, um exército que invade uma cidade, um povoado cruel, destruidor. A legião romana era composta de infantaria, de cavalaria, de flecheiros, de estrategistas, de combatentes, incendiários. E aqueles que lutavam com espada faziam parte dessa legião. Por onde uma legião passava, deixava um rastro de destruição, de morte. Uma legião era a mais poderosa máquina de guerra conhecida nos tempos antigos. As legiões romanas formavam o braço forte com que Roma havia subjugado o mundo. E quem é você, legião? Respondeu o demônio. Havia um poder destruidor dentro daquele homem, que transforma a sua vida em um verdadeiro inferno. A possessão demoníaca não é um mito, mas é uma triste realidade. A possessão não é apenas uma doença mental ou epiléptica. Não, é terrível. Eu me lembro que quando a gente viveu aqui um momento, no iniciozinho do nosso ministério, começava a vir muita gente possessa. Naquela época, o templo de madeira pequenininho, o gabinete ficava descendo a escada. No meio da tarde, chegava os bêbados, possessos de demônio, era terrível. Tinha tempo de eu expulsar 2, 3 demônios, ou 3 vezes na vida de pessoas diferentes. E hoje eu vinha subindo ali e via onde era um bar que tinha aqui na rua Roberto Koch, na esquina. Hoje é uma igreja. Que coisa linda, a intercessão orou tanto para Deus fechar os bares aqui na região da Lindóia. Deus fechou, só tem igreja. Uma igreja ali, uma igreja aqui, na rua Oscar Wilde, uma igreja ali embaixo. Hoje aqui tem mais igreja do que em muitos lugares. Intercessão da Lindóia, orando, pedindo para Deus fechar os bares. Porque muita gente está embriagada nos vícios, na drogadição, estão alimentando demônios. Aquele homem passava por uma situação assim. Muita gente hoje vive aprisionada por Satanás. Ele era arrastado para a impureza. Gadara era uma terra gentílica, onde as pessoas lidavam com animais imundos. Alguns teólogos, especialmente os teólogos liberais, que estão aí sendo usados, muitos deles, por demônios. Agora ficou pesada essa frase. Alguém vai recortar e dizer: presidente da Convenção Batista Brasileira diz que muitos dos teólogos liberais são usados por demônios. E eu repito, são. Querem tirar a verdade, traduzir a verdade de Deus para tentar aliviar a consciência pecadora de um homem deliberadamente no pecado. Tentam dizer que esse texto ele é incoerente. Os judeus não comiam porcos. Como é que não comiam porcos e tinham uma manada de porco? Só que Gadara pertence a uma região gentílica. Os gentios comiam porcos. Os judeus não. O espírito que estava naquele homem era um espírito imundo. Por isso leva esse homem para um lugar impuro. Cemitério é um lugar que a gente tem nojo. Leva esse homem para um lugar de mortos, para um lugar impuro, para viver no meio dos sepulcros. A impureza desse homem era tríplice. Os judeus consideravam a terra dos pagãos impura. O lugar dos túmulos também era impuro.
E a possessão de demônios também é impuro. Isso resulta na separação de Deus. Uma pessoa que vive no meio dos gentios, no cemitério, e recebe demônios, é uma pessoa que não tem jeito. Não tem nada que possa ser feito. E aí essa pessoa vive uma separação de Deus sem esperança. Mas hoje há pessoas também no pleno século XX que vivem uma separação de Deus tão intensa que não tem esperança. Tem gente que crê, por incrível que pareça, que Deus não existe. Como é triste para quem vive como se Deus não existisse. Admitir viver. Hoje pela manhã, na escola dominical, eu falei sobre isso. Falei exatamente sobre uma pessoa que, em um momento da dor, da tristeza, diz: como eu gostaria de crer em Deus. Vocês que creem em Deus sofrem menos do que a gente nesse momento. Só que a pessoa crê no que quer. Nós cremos no que nós queremos. O ateísmo é uma decisão deliberada. Eu decido não crer. E quase sempre, quem diz não acreditar em Deus é vítima de uma perda muito forte, muito significativa. É vítima de uma situação sofredora. E aí, culpa Deus pelo que viveu, pelo que sofreu. E quase sempre a gente, quando trata pessoas assim, vai perceber que há um trauma anterior. Interessante que esse homem vive em um lugar de impureza. E hoje nós vivemos em uma sociedade secularizada, onde a impureza sexual, a promiscuidade, a pornografia, a secularização corrompem os valores da nossa geração. Hoje vivemos uma realidade muito pior do que Sodoma e Gomorra. Por menos do que nós vivemos, Deus destruiu toda uma cidade. O demônio, o diabo, torna as pessoas violentas, atormentadas. E aí a gente começa a ver todo um movimento numa sociedade secularizada para estimular o ego, o amor a si mesmo. E mata pessoas, inocentes inclusive. A tentativa da descriminalização do aborto é nada mais, nada menos do que a liberação do assassinato. E aí começa-se a discutir, contrariando inclusive a ciência. E não entende que vida produz vida. E começa a dizer que uma vida humana começa a partir dos 9 meses. Só que vida gerou vida. Vida se desenvolveu, cresceu. O endemoniado era um problema para a família, para a sociedade. Resistia a qualquer tentativa de controle externo. Há um espírito que atua nos filhos da desobediência e torna pessoas furiosas, violentas, indomáveis. Nem o amor da família, nem o rigor da lei tem controle sobre esse homem violento. Esse homem estava perturbado mentalmente, andava sempre de noite, de dia e de noite, gritando entre os sepulcros. Não havia descanso para a sua mente, nem para o seu corpo. Além da perturbação mental, ele golpeava-se com pedras, se feria. E há muita gente hoje atormentada, inquieta, desassossegada, vivendo nas regiões sombrias da morte, sem família, sem liberdade, sem dignidade, sem amor, ferindo a si mesmo em encontros com desconhecidos, usando drogas para tentar achar alegria, pessoas perdidas. O que Deus pode fazer por pessoas que pensamos não ter mais jeito? A gente conhece a história do Arley Mafra, 7 anos vivendo na Cracolândia, a família já não sabia onde estava, parecia que Deus não podia fazer nada por aquele homem.
A filha passa a ver o pai ali e não se aproxima do pai, porque não tinha mais jeito. Mas o que Deus pode fazer? A Bíblia diz que Deus pode fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Deus pode fazer tudo. Eu olho para a história do Atílio, da Kelly, uma exposição pública como fizeram. Toda exposição é pública, né? Os dois casaram de novo, queriam reconstruir suas vidas. Parecia impossível que Deus um dia pudesse uni-los novamente. E hoje eles estão de volta, a Isa está feliz. A Isa está ali dando risada, feliz, papai e mamãe juntos. E de quebra um irmãozinho, que é a coisa mais linda, né, Isa? Hoje de manhã estava aqui, correndo. Deus pode fazer tudo. Não há problemas que Deus não resolva. O melhor lugar do mundo, quando você se vir em momentos de dificuldade, é na presença de Deus. É na casa de Deus. Algumas pessoas chegam no gabinete e dizem assim, pastor, minha vida está um inferno. Eu falei, você veio no lugar certo, porque não há problemas sem solução. Deus está aqui. E onde Ele está, o nome dEle é vida, o nome dEle é libertação. Segunda coisa, o que Deus pode fazer quando a sociedade não consegue fazer o suficiente. O que a sociedade fez por aquele homem? A sociedade afastou esse homem do convívio social. A sociedade acorrentou esse homem, arrancou da família, da cidade de origem. A sociedade desistiu do seu caso, considerando uma causa perdida. Acompanhamos a descriminalização do porte de drogas no Brasil. O Supremo votou isso. Por quê? Porque é uma guerra perdida, a sociedade não tem o que fazer. Agora a melhor coisa a fazer, quem quiser se drogar, que se drogue. Quem quiser se escravizar nas drogas, que se escravize. E aí vem com a lei da redução de dano. E recentemente o governo do Estado de São Paulo convidou a Cristolândia de Missões Nacionais para uma reunião e nos ofereceu uma cidade. E reuniu ali o governo de São Paulo, juntamente com o secretário de Segurança, secretário de Saúde, secretário de Combate às Drogas, e disse, olha, nós temos feito um esforço muito grande para tirar as pessoas da Cracolândia, nós não conseguimos, é como se nós estivéssemos enxugando gelo, mas os números dizem que vocês conseguem, vocês têm o que nós não temos. O que vocês querem para abrir uma gigante Cristolândia? E nós dissemos, primeiro, nós não queremos envolver em política. Segundo, e demos ali as nossas regras. Vamos para uma segunda rodada de negociação lá em São Paulo. E o governo disse, vocês têm o que o Estado não tem. O Estado está liberando. Para o Estado, quanto mais pessoas drogadas tiver, melhor. Por quê? A gente vive uma crise com crescimento populacional. Quanto mais pessoas morrerem, melhor. Para o Estado dar conta e cumprir o seu papel. Um Estado desumanitário com um discurso falso de liberdade individual. A incompetência do poder público já existia na Engadara. O Estado não fez nada por esse homem. O máximo que a sociedade pode fazer por pessoas problemáticas é isolá-las, é colocá-las sob custódia, jogá-las em uma prisão. A prisão foi o melhor remédio que encontraram. Colocaram cadeias em suas mãos, em seus pés, mas a prisão não pôde detê-lo. Ele arrebentou as cadeias e continuava espalhando terror por onde passava. A cidade não tinha poder para resolver problemas do pecado, não tinha poder para libertar da opressão maligna das garras de Satanás.
Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só o Evangelho transforma. Não há esperança para o homem, não há esperança para a família, não há esperança para a sociedade longe de Jesus. Por isso nós clamamos Jesus. Igrejas verdadeiramente cristãs, evangélicas, são a resposta para muita gente. A Cristolândia é a resposta para muita gente. As capelanias prisionais, escolares, hospitalares, é a resposta para muita gente. Só Deus pode fazer quando a sociedade não consegue mais. Por isso que a igreja precisa se dinamizar, porque Deus pode fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Terceiro lugar, o que Deus pode fazer, só Ele pode fazer. O que Jesus faz por aquele homem, Jesus liberta esse homem da escravidão, dos demônios. E eu me lembro que tanta experiência vivida nesse lugar, quantas pessoas libertas de possessão demoníaca, que hoje servem ao Senhor com alegria. Quantos bandidos perigosos que hoje foram libertos. Me lembro como se fosse hoje. Nós tínhamos uma casinha de madeira aqui em cima. E de repente chega uma pessoa, numa terça-feira de manhã, não tinha ninguém aqui. Isso aqui era meio deserto naquela época. E chega um cara e diz: o senhor é o pastor? Eu disse: sou o pastor. Disse: posso falar? Falei: venha, entre, acolhi aqui dentro. E ele disse: pastor, eu pertenço, e disse o nome da organização que ele pertencia. E era difícil para mim lá em São Paulo, porque nós tínhamos que dar para a polícia do estado tantos R$1.000 por semana. Era uma extorsão. Nós tínhamos que vender droga para poder dar a comissão daquela. Até que um dia eu não aguentei e disse o nome de uma patente lá que veio me extorquir. Eu atirei e matei aquele homem. E eu fugi, vim para aqui. Eu estou em uma pensão aqui, pastor, na rua tal. Em cima, ali no forro, me deu o nome de uma lista de armas que ele tinha, de alto calibre, de não sei o quê. Está tudo ali, pastor. Mas eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. E eu disse: você veio no lugar certo, porque não há problema sem solução. Jesus pode transformar a sua vida. Você quer isso? Ele disse: quero isso. Eu falei: então se ajoelha aí. E ele se ajoelhou, entregou a vida a Jesus. O que é que eu faço agora? Você vai pegar essas armas, vai entregar à Polícia Militar do Estado do Paraná e vai se apresentar ali. E nós temos um capelão militar que vai acompanhar você e você vai cumprir a sua pena no sistema prisional, porque Deus que transforma, Deus restaura. Nunca mais vi esse homem, ele tinha medo de voltar para São Paulo e ali ser morto. A minha esperança é que algum dia ele venha aqui e diz: pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse: não lembro. O senhor lembra de mim? Eu vim aqui, eu voltei para São Paulo, cumpri a pena, agora estou quite com a justiça. Ah, como eu vou me alegrar quando esse homem voltar aqui, porque eu creio que o que Deus pode fazer, só Ele faz. Diante dEle, todo joelho precisa se dobrar, até os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Mediante a autoridade da palavra de Jesus, a legião de demônios bateu em retirada e o homem escravizado ficou livre. Jesus devolve a esse homem a dignidade de vida. E aqui algumas coisas interessantes nós lemos no versículo 15. O homem estava assentado aos pés de Jesus, versículo 35, desculpe.
O homem estava sentado aos pés de Jesus. E quando eu li esse texto, eu fiz questão de dar uma ênfase. Sentado aos pés de Jesus. Aquele que vivia perturbado, correndo de dia e de noite, sem descanso para a mente e para o corpo, agora está quieto, sereno, assentado aos pés do Salvador. Jesus acalmou o vendaval no coração daquele homem. Jesus ainda hoje acalma o coração de todo aquele que descansa no Senhor. Eu gosto muito de uma música assim: acalma minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Essa música é a resposta do salmista que diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Outra coisa interessante aí no versículo: esse homem que tinha perdido o pudor, que tinha perdido a dignidade, que andava nu, esse homem agora está vestido. E o pastor Hernandes diz assim: as nossas vestes revelam mais o nosso interior do que cobrem o nosso exterior. As nossas vestes revelam mais o nosso interior do que cobrem o nosso exterior. As nossas vestes revelam que a nossa alma está vivendo. Nossas vestes revelam como está nossa situação emocional. De vez em quando eu converso com os meninos e com os líderes: dá uma olhadinha em fulano. Por quê, pastor? Ele anda, ou ela anda sem atenção nas vestes. E a gente vai olhar, de fato, o coração está perturbado, angustiado. Pessoas que não têm uma autoestima adequada não se preocupam com a maneira de vestir. Pessoas vaidosas, a gente nota logo na maneira de vestir, como fulano é vaidoso. E eu, que sou uma figura pública, né? Como vocês imaginam, como os comentários da minha roupa acontecem? Essa semana alguém disse assim: pastor, semana não, viu? Sexta-feira. Pastor, o senhor é um homem bonito. Comecei a gostar dessa história. O senhor é um homem bonito, mas o senhor já notou que o senhor só usa roupa escura, pastor? Só roupa escura, e quando usa alguma coisa colorida, o senhor usa azul. E tem uma razão para isso. Um dia eu vesti uma camisa azul e uma pessoa aqui da igreja que se veste bem chegou para mim assim: o senhor fica muito bom de azul. Eu só passei a usar azul. Só. Outra coisa que eu aprendi é aquela camisa listrada assim, que inclusive acabou, né? Não tenho mais nenhuma dela. Ajuda a esconder a barriga. Eu usava aquelas roupas até acabar, porque escondia a barriga. Estava ouvindo uma reportagem sobre o William Mosse, e ele dizia o seguinte: a gente perde muito tempo escolhendo o que vestir. Por isso que no meu guarda-roupa só tem camisa preta, calça jeans e sapato preto. Eu não perco mais tempo pensando no que vestir. Aí eu comprei um bocado de camisa preta, um bocado de calça jeans e todo sapato preto. Aprendi com ele. Quando eu estou muito aperreado, atarefado, eu não quero nem ver. Pego aquela camisa preta, jogo aqui, já tem no carro um blazer. E eu visto jeans e estou bem vestido. Vou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, super bem vestido, com a camisa preta. E eu pensei para aquela irmã que me disse isso: tem uma razão de ser, de eu vestir sempre isso. Primeiro porque o preto mostra que a barriga está menor. Eu pareço esbelto, saudável. E outra coisa, o preto em cima do marrom provocante destaca o marrom provocante. Vocês não sabem o que é isso. Juarez, coitado. Ontem, hein, Juarez? Cadê você, Juarez? Aqui ontem. Tinha que gravar um vídeo. Gente, eu tenho gravado vídeos, 3, 4 vídeos por semana. E aí, falei: Juarez, vamos gravar um vídeo aqui. Onde é que fica melhor, no branco ou no escuro? Ele disse: não sei, pastor, vamos fazer nos dois? Falei: vamos fazer nos dois. E aí fizemos no branco. Falei: vamos fazer agora na sala black. Fiz na sala black, ficou excelente. O pessoal elogiou, viu, Juarez? O vídeo do presidente ficou legal na sala black.
Gente, às vezes nossas roupas, elas comunicam como é que está o nosso coração. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós começamos a entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não podemos usar a nossa maneira irresponsável de nos vestir. Eu venho de preto, e ontem vesti rosa para as mulheres. Estava ontem bonito, ninguém elogiou, ninguém fez nenhum comentário. Uma camisa rosa. Hã? Era rosa, sim. Vocês nem perceberam. Aí, se eu ponho o azul, vocês percebem. Se eu ponho o preto, vocês percebem. Vou mostrar a foto. A saudação que eu dei para as mulheres aqui, uma camisa igual a essa, rosa e branco. Está aí gravado no vídeo de ontem. O azul fica melhor, não é isso? Pronto. Mas o mais importante não é o que fica melhor, o mais importante é que eu não posso estar mal vestido. Eu não posso usar o meu corpo como moeda de troca. Esse homem andava nu. E depois a Bíblia diz que ele está vestido. Cuidado com o que cobre o seu exterior. Ele revela como está o seu interior. Há muito que não se via aquele homem vestido. Tinha perdido o respeito próprio, o respeito pelos outros. Estava à margem não só da lei, mas também da decência. Agora que Jesus o transformou, primeira coisa que ele se faz é vestir-se bem, cuidar do corpo, apresentar-se com dignidade. E isso é uma comprovação de que houve transformação. Versículo seguinte, que eu nem sei dizer qual é, diz que ele estava em perfeito juízo. O homem está agora em perfeito juízo. A sua loucura foi curada. Os psiquiatras, regra geral, não creem que Deus tem poder para curar a loucura de um indivíduo. O nosso preletor do Retiro de Casais é um psiquiatra altamente renomado, professor universitário, um homem de Deus, e ele trabalha com a ciência, mas ele também trabalha com a fé. Jesus cura a insanidade mental daquele homem, porque a insanidade mental não era simplesmente mental, era espiritual. Gente, coisa difícil. Um dia eu fui chamado em um lugar e ele disse: pastor, vem aqui porque o demônio tomou conta de fulana. E eu chegava lá, fulana tinha um problema psiquiátrico. Coisa mais difícil do mundo discernir o que é loucura do que é demônio. Difícil isso. Foi complicado para nós. E ali a gente orava, expulsava o demônio e aparecia uma mulher louca. E eu dizia: Deus, isso aqui é demônio ou é loucura? E tinha que contar com aquele dom do Espírito, que é o dom do discernimento. Depois que nós expulsamos o demônio daquela mulher, nós internamos aquela mulher em uma clínica psiquiátrica. Havia loucura, mas havia demônio. O homem entra em perfeito juízo. A diferença entre sanidade e santidade é apenas a letra T. E a letra T é um símbolo da cruz de Cristo. Onde Jesus chega, Ele restaura a mente, o corpo e a alma. Esse homem não é mais violento. Ele não mais oferece perigo à família nem à sociedade. Há um poder transformador que é Jesus. Só Jesus pode fazer. Só Jesus pode curar. Só Ele pode restaurar. Só Jesus pode salvar. Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. A missão desse homem é pregar o Evangelho à sua casa, à sua família, é testemunhar da sua fé, daquilo que Deus fez na vida dele. Aquele homem que outrora espalhava medo e pavor, agora anuncia as boas novas de salvação. Antes ele era um problema para a família,
agora ele é uma bênção para a família. Todo mundo que é um problema para a família pode se transformar em uma bênção para a família. Você, homem, que é problema para a família, pode ser uma bênção para a sua família. Você, mulher, pode ser uma bênção para a sua... Você, filho, você, pai, pode ser bênção para a sua família. A gente cantava um hino no passado, assim, quero ser um vaso de bênção. É triste quando a gente vê crentes dizendo-se crente e não é bênção nem na família, nem no casamento, nem na sociedade, nem no... e até na igreja. Antes esse homem era o mensageiro da morte, agora ele é o mensageiro da vida. Jesus revela a esse homem que o testemunho precioso, porque esse homem queria ir com Jesus, queria entrar num barco com Jesus. E, gente, essa cena é maravilhosa. O homem que andava nu, gritando, correndo pelos sepulcros no meio do cemitério. Um homem que era rejeitado por uma sociedade, rejeitado pela família. Tem um encontro com Jesus, agora está sentado, bonito, arrumado. E falar em arrumado, nossas crianças aqui, nunca vi crianças tão vaidosas. Peguei no cabelo do João Pedro. Para quê? Não pega no cabelo não, pastor. Que história é essa, pastor? Os filhos ali do Marcel, do Renan, passei ali tudo com o cabelo no gel, peguei na cabeça. Agora esse homem está limpinho, cheiroso, arrumado. E aquela sociedade expulsando Jesus. Vai embora você e os seus. Não queremos vocês aqui, vocês trouxeram prejuízo. Eu perdi uma manada de porcos. Aquele homem que foi deixado de lado, acorrentado por aquela sociedade, quer ir com Jesus. Jesus, me leva contigo, eu não quero ficar com essa sociedade insana. Não quero ficar no meio dessa família louca. Deixa eu ir com o Senhor. Eu disse, não, você fica aí. Gente, dá para pregar um sermão só sobre o sentimento do coração desse homem. E ele então vê aquele que transformou sua vida indo embora. E ele fica sozinho no meio de uma sociedade insana. Enviado para pregar o evangelho a uma família que me desprezou, que me abandonou, que me jogou. Depois Jesus volta a Gadara, em um outro momento. E ali, gente, acontece coisa extraordinária, porque aquele missionário sozinho conseguiu quebrar a resistência daquele povo. Jesus revela que o testemunho precisa começar em casa. É em casa que o nosso testemunho é eficaz. O nosso primeiro campo missionário precisa ser o nosso lar. Sua família precisa ser aquela que observa a sua transformação. Os filhos precisam dizer, puxa, papai chamava palavrão, não chama mais. Papai tinha vícios, não tem mais. Mamãe falava aquilo que não era verdade, não fala mais. Os pais vão dizer assim, o meu filho era desobediente e não é mais. Sua família precisa ver a transformação que só Jesus faz. Eu concluo. E aí nós temos uma coisa difícil na conclusão, porque Jesus atende ao pedido dos demônios, mas não atende ao pedido desse homem liberto. Os demônios dizem, me mande pelo menos na manada de porcos. Jesus manda. O homem liberto pede para ir com Jesus. Jesus disse, fica. Porque a vida cristã é mais do que se deleitar daquilo que Jesus faz. Jesus salvou você de quê? Da desesperança, da escravidão, da morte. Para quê? Para você ser um instrumento de salvação,
de discipulado, de evangelização. Nós não fomos salvos para curtir a vida cristã. Nós somos salvos para investir a nossa vida na vida de outras pessoas. Crente acomodado não corresponde ao projeto de Deus. E deixa eu corrigir essa frase aqui, porque eu soube que alguém ficou magoado comigo, não vem mais à igreja, porque eu disse que o crente não pode ser esquenta-banco. E a pessoa ficou magoada, porque ela se sentia um esquenta-banco. Ela vinha, sentava, não vou nem dizer aonde, você não sabe quem é. E aí eu disse, crente que esquenta banco precisa fazer alguma coisa. E a pessoa se sente incapaz de fazer alguma coisa, não sei fazer nada. O pastor disse que eu não sirvo para a igreja. Eu falei, nem isso não. Tem alguns irmãos aqui que chegam aqui, sentam, não fazem outra coisa. E fazem mais do que todos nós que fazemos alguma coisa aqui em cima. Eu me lembro da história daquele pastor que assumiu uma igreja e tinha uma irmãzinha, era a primeira a chegar e a primeira a sair. Aquela irmãzinha chegava, sentava ali atrás e o pastor olhava, se passava por ela, não queria acordá-la. E quando terminava o culto, não dava nem tempo do pastor ir à porta, ela já se levantava e ia embora. Um dia o pastor toma coragem, sai antes, de vez em quando eu termino o culto, saio daqui, né, para pegar alguém que gosta de fugir dos pastores. Eu corro ali, pego lá no laço. O pastor fez isso. Quando a irmã saiu, ele disse assim, minha irmã querida, tem algum problema com a irmã? Eu disse, não, pastor, por quê? Disse, porque a irmã parece que tem algum problema, a irmã vem para a igreja só para dormir. Viu, Leila? Eu sei que você não dorme. Estava bem acordadinha. Aí você vem para a igreja só para dormir. Ele disse, não, pastor. O meu ministério nessa igreja é o ministério da intercessão. Eu chego primeiro, oro pelo louvor, oro pelos irmãos, oro pelo Senhor, pela sua pregação. Essa é a minha tarefa. Eu entro ali, fecho os meus olhos e me coloco em oração o culto inteiro. Terminou a minha tarefa, eu vou embora. Aquele pastor ficou envergonhado. Então, você que não faz nada aqui na frente, nem lá na cozinha, nem lá em cima, em lugar nenhum, não se ofenda quando eu digo que crente esquenta banco, precisa fazer alguma coisa. Tem gente que não tem habilidade para fazer nada, mas tem uma extraordinária presença e alegra o coração. Eu dizia hoje pela manhã para uma pessoa que a presença dela aqui alegrava o meu coração. Toda vez que eu chegava aqui e encontrava essa pessoa, que alegria eu tinha em vê-la aqui. Mas nós não fomos salvos para curtir a vida cristã. Nós fomos salvos para oferecer ao Senhor nossa vida, nosso viver. A motivação daquele homem está correta. Eu quero estar com o Senhor Jesus e fazer outras coisas para abençoar outras pessoas. Jesus disse, olha, você vai abençoar mais sendo você um instrumento de bênção na vida da sua família, no meio do seu povo, e Deus usa aquele homem para transformar a realidade. O que Deus pode fazer? O que Deus pode usar a sua vida para fazer? Primeiro é preciso que você deixe Deus fazer em você. Talvez você precise de uma libertação espiritual, libertação daquilo que desvia o seu olhar, daquilo que impede que você viva a vida cristã que Deus tem para você. Tem muita gente que não percebe que a indolência, o sono, a preguiça é um encosto demoníaco. Tem gente que não percebe que não consegue amar as pessoas porque a influência do maligno é que não se expresse uma boa convivência. Tem gente que não consegue gastar tempo com a palavra de Deus,
ler a palavra de Deus. Tem motivação para tudo, menos para a palavra de Deus, tem alguma coisa errada aí. É preciso clamar pelo nome de Jesus. É preciso experimentar que Jesus tem poder para transformar. Seu nome é força, seu nome é cura, seu nome é vida. Quando os demônios viram Jesus chegando, eles clamam o nome de Jesus. Eu preciso que eu e você sejamos pessoas assim. Eu tomei uma decisão há muito tempo atrás, porque eu não gostava de ver pessoas possessas. E eu então fiz a Deus uma oração: Senhor, vá à frente de mim, onde eu chegar, antes cheguem as armas espirituais do teu reino contra os reinos das trevas. E quando alguém me chama porque tem alguém perturbado, eu chego lá, a minha presença chegando, antes de mim chega a presença desse Jesus Todo-Poderoso. E aí eu não vejo pessoas sendo humilhadas, porque Jesus liberta. Eu acho que a gente pode cantar de novo essa música, Aclamo Jesus, nessa perspectiva de que Jesus liberta, na perspectiva de que Jesus transforma, na perspectiva que Jesus quer que nós sejamos instrumentos na mão dEle. E hoje, amanhã, chegando na família, na sociedade, no trabalho, a nossa presença seja um instrumento de libertação. E pessoas possessas, oprimidas, escravizadas pelo pecado, experimentarão a libertação que só Jesus pode dar.